Bom dia, amados. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo aí da carta de Judas, não é? Vocês lembram onde é que nós paramos? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Onde é que nós paramos? Hein? Não, fomos além. Vamos além. Então, 3, agora estamos no 4, ok? Tá. Então, terminamos o capítulo 4, o capítulo 3, na verdade, onde ele justifica, então, é a justificativa, é a razão de ele ter escrito essa carta, não é? Então, ele diz que quando eu estava querendo escrever sobre uma coisa, falar sobre a nossa fé, nossa comum salvação, não é verdade? Ele se sentiu obrigado a escrever, exortando a lutar pela fé e tal, não é? Então, esse é o motivo. É interessante que eu já falei, quando ele fala em exortar pela fé, exortar a lutar pela fé, esse termo aqui, na verdade, quer dizer agonizar pela fé, tá certo? É se esforçar ao máximo pela fé dada pelos apóstolos, né? Essa fé que ele quer dizer aqui não é a fé, aquela fé subjetiva, mas é a fé no sentido de a doutrina cristã, tá certo? A doutrina apostólica. É sobre isso que ele está se referindo. Muito bem. 4. Por quê? Por que ele pede isso e exorta a igreja? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que Judas está vendo aqui? Judas está vendo, assim, aquele desenvolvimento perigoso dentro da igreja e está alertando os membros para ficarem atentos a esse tipo de coisa, principalmente aquela introdução dissimulada de falsos ensinos na igreja. A igreja tinha 2 tipos de combate nessa época. Um era o combate do governo romano em si, do Império Romano, tá certo? Que combatia ostensivamente a igreja, porque porque não aceitava que os crentes pudessem adorar um único Deus, não é verdade? E naquele panteão de deuses que ele tinha, e porque os crentes não adoravam ao imperador, que tinha o culto ao imperador também, então, naturalmente, eles eram perseguidos pela igreja romana ostensivamente. Mas Judas não está preocupado com essa perseguição ostensiva da igreja. Ele está preocupado com aquela inserção que acontecia pelos falsos mestres, por aqueles que dissimuladamente entravam na igreja e começavam a plantar outros tipos de doutrina, outros comportamentos, e iam minando, tá certo? A doutrina da igreja. Que talvez para Judas, no entender dele, é muito mais grave do que ostensivamente. Porque esse é o inimigo, é o fogo amigo, é o dentro da igreja. E isso tem uma percepção difícil muitas vezes, não é? E isso acontecia lá nessa igreja, nas igrejas do primeiro século, é isso que ele tá se dirigindo, a igreja que estava incipiente ainda, sofrendo muitas pressões doutrinárias, de filosofias, e principalmente aqui, que nós já falamos, né, o gnosticismo, que estava vingando naquela época e que tinha esse entendimento. Então, eles procuravam entrar na igreja, a igreja estava crescendo, mas insidiosamente tinha esse atrapalho da igreja. Que é a ação de Satanás contra a igreja é justamente dessa forma. Nós temos que aprender muito bem isso. Tenho falado sempre que Satanás tem 2 maneiras de agir: contra a igreja, contra o crente, contra a vida de qualquer um de nós. Uma delas é quando ele aparece como leão, querendo devorar, como feiuro, feio. Ele quer devorar a igreja, ou o crente, seja lá quem for. Isso é fácil de detectar, porque você reconhece rapidamente
e a palavra de Deus diz que nós devemos resistir, não é? E ele vai embora. A outra maneira é essa, quando ele entra insidiosamente, como anjo de luz, muitas vezes, e vai solapando, aí não tem jeito. E nós temos que estar atentos a isso. E o que nós temos que fazer? Nos afastar disso. Não é? José fez isso. José, quando o diabo apareceu com uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, vocês conhecem a história, quando ele se sentiu que ele ia ser seduzido por ela, o que ele fez? Deitou o cabelo, ele correu, tá certo? Deixou roupa, deixou tudo e lascou o pé, porque ele sabia que ele ia cair naquilo. Né? É a forma que o diabo tem de agir. Então nós temos que estar atento a isso, a esses movimentos, não é, que o diabo faz. Lá, eu já falei isso lá no livro de Cantares, também fala das raposinhas. É aquela que vai comendo aos poucos, e a raiz e apodrece toda a vinha. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos que estar atentos a essas pequenas coisas. É isso. O que eles fazem? Eles começam a entrar na igreja, começam a confundir a doutrina. E mesmo isso vem acontecendo não só dentro da igreja visível, no caso, dentro das comunidades, mas através da radiodifusão, através de mensagens, através de literaturas, uma série de coisas que vai infiltrando e vai destruindo. Por isso, é muito importante separar as coisas. Nem tudo que se vende como cristão é cristão. Nem tudo que se vende como evangélico é evangélico. Nem tudo que se apresenta como igreja cristã é igreja cristã. E nós temos que ter Como é que nós vamos combater isso? Como é que nós aprendemos a combater isso? Só tem uma forma: conhecendo muito bem a palavra de Deus e firme na doutrina bíblica. A unidade doutrinária de uma igreja é fundamental para você poder combater esse tipo de coisa. Porque você não vira bagunça e divide igrejas. Essa que é a realidade. Divide a igreja. Pois não, pode falar. Pode. Não, tranquilo. Boa colocação da Esther. Então, era um cristianismo incipiente, tá certo? E o Novo Testamento nos apresenta muitos avisos aos crentes, está cheio de avisos aos crentes para evitar esse tipo de ensinamento, porque são falsos mestres que se apresentam. Por exemplo, lá em Filipenses 3:2, o que nos traz a palavra de Deus? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Não é? Lá, Paulo também, na segunda carta para Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7, nos diz: Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá certo? São aquelas pessoas. Aqui, o que Paulo está falando para Timóteo? Cuide dessas pessoas. Aqui ele fala das mulherinhas, mas isso aqui é geral para a igreja, para o homem também. Tá certo? O que acontece? São aquelas pessoas que não têm maturidade na fé.
continuam meninos na fé. Esses são carregados para cá, são carregados para lá, qualquer coisa vai lá, aluga a pessoa. A pessoa tem que amadurecer no conhecimento, né? Tem que amadurecer na fé. E tem pessoas que, velhos de igreja, menino na fé. Né? Não cresce nada. É uma coisa impressionante. Porque não quer crescer. Eles se recusam, ficam ali, se amarram. E como é que você não cresce na fé? Escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa lá. Não dá certo. Centre na palavra de Deus e cresça numa doutrina correta, bíblica. Pronto. Não escuta, não vá atrás de autores, de livros, essas coisas todas aí, televisão, não vá atrás disso. É verdade, é verdade. A musiquinha das crianças hoje nos ensinou isso, tá certo? Então, ali está muito certo aquilo. Não é isso? É fazer aquilo que eles estão aprendendo ali. Orar e ler a Bíblia. Pronto. Um pouco menos de novela, um pouco menos de coisa e mais Bíblia. 2 Timóteo 3, versos 6 e 7. E também Colossenses 2,8 vai dizer: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, você veja que a preocupação não era só de Judas, era de Paulo, era de Pedro, todos eles tinham essa preocupação, porque a igreja estava sofrendo esse tipo de ensinamento, falsos mestres que adentravam a igreja, se colocavam como cristãos, mas na verdade vinham com filosofias, com coisas estranhas para dentro da igreja. Então nós devemos estar sempre atentos com literaturas, com pregações, cursos com aparência boa, mas que trazem no seu ensino doutrinas estranhas, que pouco a pouco começam a corroer a doutrina da igreja. E no momento em que corrói a unidade doutrinária de uma igreja, ela divide, ela atrapalha o crescimento da igreja, né? Judas aqui mesmo, veja bem que ele já diz que essas pessoas agem dessa maneira. Por que elas agem? Porque elas não são crentes, elas inclusive estão marcadas para condenação. É isso que ele diz aqui. Desde muitos já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Porque nós sabemos, os que são... Quem é de Deus e quem não é, não é. É essa que é a verdade aqui que ele está colocando, né? Na segunda carta de Pedro, tá certo? Versos 2, tá certo? Capítulo 2, versos 2 e 3, vai dizer: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro está falando exatamente a mesma coisa que Judas fala aqui, com mais clareza. Pedro está falando até daqueles que comercializam a palavra de Deus, que mercadejam a palavra. E nós temos muito disso, certo? Isso que Judas está se referindo. Depois, lá na frente, Jesus vai dizer, vai falar já exatamente disso, pastores que a si mesmo se apacentam, tá certo? Não tem o apacentar a igreja, mas sim a si mesmo. Então, é aqueles que buscam dinheiro, a fama, o poder, né? E nós vemos isso muito, nós vemos muito nas igrejas isso, e nós temos que tomar cuidado com esse tipo de colocação. Pode ser que Judas aqui estivesse se referindo a uma profecia do livro de Enoque, tá certo? Que prevê a vinda de Cristo e a condenação dos ímpios, né? O livro de Enoque não é extra-bíblico, ok, gente? Tá certo? Não é bíblico, mas existem coisas interessantíssimas do livro de Enoque, que vocês devem que ler, porque muitas das coisas que são... E como o Judas cita o livro de Enoque aqui, ele deve ter sido baseado em alguma coisa aqui também do livro de Enoque, que não é bíblico, mas tem ensinos interessantes lá, não é?
Veja bem, o que ele diz lá no livro de Enoque, capítulo 2, verso 1. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. O que Enoque escreveu lá, João vai escrever lá no Apocalipse. João escreve no Apocalipse. Tá certo? Antes, lá atrás. Então, vocês vejam como essas coisas se complementam. Não é verdade? Então, quem são esses? São os homens ímpios que fazem o quê? Transformam a graça de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, para permissão para a imoralidade. O que eles estão dizendo? Muitos crentes aqui não estão dizendo que são ateus. Ele não fala isso. Mas afirmam que eles entraram sorrateiramente na igreja, isto é, são membros da igreja, convivem, é o joio que está no meio. Jesus já fala isso, é ou não é? Está infiltrado, né? Agora, a sua conduta moral mostra iniquidade, tá certo? O que eles pensam? Que a graça de Deus, por serem agraciados por Deus, agora, já que eu recebi a graça de Deus, eu posso me entregar à liberdade, que eu posso fazer o que eu quero. Tem gente que pensa assim. Infelizmente, o pensamento é o seguinte: Deus é amor. Deus é amor. E pela sua imensa graça e misericórdia, Ele perdoa tudo. Portanto, podemos ter liberdade de ação nos nossos atos. Sabe o que é isso? Universalismo. Esta é a doutrina universalista. Quer dizer assim, todo mundo no final vai ser salvo, porque Deus é amor, ou não é isso? Esse é o princípio universalista, tá certo? Uma pastora entre aspas, né? É desse tipo aí. Jesus falou que no final até Satanás será salvo. Que bom. Esse Deus é um Deus mesmo, né? Pois são essas coisas, esse exemplo, um exemplo claro de doutrina insidiosa que entra no meio das igrejas, as pessoas escutam, as pessoas estão vendo isso. Então, olha, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, para vocês ouvirem essas pregações, vocês têm que estar muito bem alicerçados na palavra de Deus, para você poder ser bereano, conferir na palavra de Deus, certo? E não ser contaminado com qualquer pregação, com qualquer fala. Para isso tem a Bíblia. Então, em vez de ver uma pregação dessa, leia a Bíblia, é melhor. Você está ganhando muito mais nessa época. Muito mais. Tá certo? Larga a mão dessas coisas, não vale a pena, porque é muita bobagem. Normalmente são pastores que falam muito, falam bobagem, interpretam erradas as Escrituras, tá certo? Ensinam doutrinas erradas, mas sempre visando um benefício próprio. Podem ver, dificilmente uma pregação dessa não termina no pedido, colabore aqui, manda na conta, está aqui a conta bancária, não sei o quê. Não é? Dificilmente. Porque ele precisa angariar. Isso é a mesma coisa de missionários, que se dizem missionários. Tem alguns que, olha, a igreja cristã tem disso, nós sabemos. Nos Estados Unidos, em Boston, tem o bairro dos missionários, é o bairro mais rico de Boston. As melhores casas, missionários, porque eu sou missionário, eu posso ser um bom missionário, bem intencionado, vou na igreja, tento levantar sustento e vou fazer minha missão, onde Deus me colocar. Mas tem um mau missionário, que usa também a igreja, tá certo, em benefício próprio. Eu quero ser missionário, eu vou ser missionário em Cuba. Preciso levantar sustento, eu levanto $10.000 por mês de sustento. Certo? Eu corro. Porque é 500 numa igreja, é 1.000 na outra, e assim eu vou em várias igrejas, consegue levantar um grande número de sustento. Para viver em Cuba basta $50 por mês. Lá, $50 está bem melhor do que a população lá que está numa miséria desgraçada. É ou não é? Você guarda quanto? Todo mês?
$9.950. Eu fico lá 5 anos e saio com uma mala boa de dinheiro guardada em algum lugar. Um pé de meia bem feito. Eu beneficiei a igreja? Eu fiz um trabalho para a igreja ou fiz um trabalho para mim? É isso que tem acontecido. Tem muito disso. Tem muito disso. Por isso, a nossa igreja aqui, em especial aqui a Silva Jardim, nós estamos fazendo só aqueles que têm a chancela da PMT. Porque a PMT confere o que está acontecendo, fiscaliza a boa aplicação do recurso e sabe quanto custa a vida em cada país desse e manda a quantidade correta. Então é melhor se contribuir dessa forma, porque não sabemos para quem nós estamos contribuindo. Tem muito malandro, então conheça bem, não estou dizendo que são todos, tá? Eu estou dizendo que nós temos que conhecer bem, não é, o que está sendo feito. Faz parte. Nós temos que ser simples como a pomba, mas esperto como a serpente. Isso que Jesus já nos deixa. Não temos que ser trouxa. Crente não tem que ser trouxa. Né? Certo? Então não vão na conversa. Isso aí é exatamente o que ele está falando aqui. Então a palavra graça, o que significa graça de Deus? Graça de Deus é o amor perdoador de Deus para a nossa salvação. Isso é graça imerecida de Deus. Mas isso não nos dá o direito, então agora eu estou salvo em Jesus Cristo, então já está tudo bem, então eu faço o que eu quero. E isso era justamente os que os gnósticos faziam, os ascetistas faziam. O corpo é mau, então eu vou me degradar, vou me prostituir, vou fazer tudo o que eu tenho de direito. Não é? Porque o corpo não vale nada mesmo. O importante é a alma. Não é isso que eles falavam? Não é bem assim. Para nós, cristãos, bíblica, a doutrina cristã apostólica, não é só a alma, corpo é tão importante quanto. Por isso tem a ressurreição do corpo, senão não teria necessidade, teria? Não é isso? Mas nós vamos levar esses e vamos prestar contas a Deus do corpo que Ele nos deu aqui. Então não é para se degradar, não. Tá certo? Ou vocês acham que, por ser salvo, Deus não vamos enfrentar o juízo final de Deus? Vamos estar cara a cara com o Criador lá. E Ele vai dizer para nós, escuta, o que você fez com o teu corpo? Esse corpo que eu te dei. O que você fez com isso, fez com aquilo, o dom? Ele vai cobrar tudo isso de nós. Você acha que não? Claro que vai, nós vamos passar um carão lá que não vai ser mole, porque você sabe disso, que ninguém é perfeito, né? Tá certo? É isso que eu entendo de juízo final. Mas nós vamos ser condenados, então? Não. Mas eu já falei isso, nós seremos confrontados com os nossos erros. Tá certo? O ímpio, aquele que não crê em Jesus, que não tem Jesus no coração, que não foi eleito, ele vai ser condenado, ele já está condenado. Ele tem condenação eterna. Aquele que é salvo em Jesus Cristo, tá certo? Vai enfrentar o juízo final também. E Deus vai mostrar quanto pecadores nós somos, quão imperfeitos nós somos, e o que você merecia. O que nós merecíamos? O inferno. Mas ele vai dizer, pois é, mas você tem um amigo aqui, que é um advogado de primeira, tá certo? Teu pecado foi pago por ele pagou a tua conta, ele quitou a tua dívida. Então você vai entrar no céu por causa da quitação de Jesus. Correto isso? E daí você vai para o céu para louvar a Deus eternamente agradecido pela obra que Jesus fez, sabendo que você não merecia, mas Jesus fez. É ou não é isso? Aí nós vamos ter um adorador de verdade, porque você vai ser confrontado com isso. E aquele que vai para o inferno sabendo que mereceu ir para o inferno mesmo. Vai conformado para o inferno, sem problema nenhum. Tá certo? Sabia que merecia o inferno e foi porque merecia mesmo. Aliás, se cada um de nós mostrar os nossos erros, se não fosse um advogado tão bom como tem muito desse Estado Supremo, parece bom. Exatamente. Nossa, é bom e puro, nunca pecou? Não existe. Exatamente. Bom, agora, o que os falsos mestres faziam ter na igreja? Ensinavam os cristãos, dizendo o quê? Usem esta liberdade, não para honrar a Deus, mas se satisfaçam as suas paixões agora.
Tá certo? Vocês não estão libertos em Cristo? Usem agora à vontade. Tá certo? Então, ele trata daqueles que pervertem a palavra. Tá certo? E, principalmente, em impureza sexual aqui que eles tratam, né? Isso tudo que o senhor falou que nós devemos cuidar do corpo. Porque a santidade, nós desenvolvemos ela no corpo. No corpo. Se nós não... E a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Né? Então, Sem santificação. sem santificação. Então, a gente precisa lutar contra tudo isso, por mais que... A doutrina calvinista, a doutrina reformada, ela é muito simples. Se você é eleito de Deus, você tem o céu garantido, você está salvo em Jesus Cristo, e sem santificação ninguém verá a Deus, você tem que se santificar. Porque se você não se santifica, Deus vai te santificar para você chegar lá, porque Ele não pode jogar ninguém fora. Tá certo? Como Ele não vai perder nenhum, Ele vai te santificar. Ou você se santifica por livre, espontânea vontade, ou Ele vai te santificar. Tá certo? Na marra. E lá no final, nos últimos dias, Ele vai te passar no fogo, se for o caso. É isso que Ele diz. Ele vai te passar. É isso que eu digo. Mas a pessoa vai para o céu? Vai. Nem que vá como um tição torrado, mas que vai. Certo? Né? Vai passar no fogo. Então... Até porque o tição, quando ele passa bem pelo fogo, ele chega lá no diamante. É isso mesmo, não é isso? Deus vai te purificar na marra, tá certo? Crente que é crente, salvo que é salvo, sabe que quando você faz uma coisa errada, você tem que pedir imediatamente perdão a Deus, porque a mão de Deus vai pesar na tua vida, Ele vai te disciplinar. Deus disciplina quem ama. Quem não ama, Ele não disciplina. Então, as nossas provações, nossas dificuldades, muitas vezes nós enfrentamos dificuldades enormes na vida, tá certo? Disciplina de Deus. É disciplina de Deus. Agradeça, tem que louvar a Deus pela dificuldade, tá certo? Quando está difícil, glórias a Deus, ou não é? Deus está trabalhando na tua espiritualidade, está trabalhando na tua santificação, certo? Porque Ele te ama. Agora, aquele que se diz crente, faz tudo errado, não obedece à palavra de Deus e nada acontece, esse é que tem que estar preocupado. É esse que tem que se preocupar. Não é? Ele tem que pensar, repense o que ele está fazendo, porque desse Deus já abandonou. Deus abandona o ímpio nos seus pecados. Romanos fala isso. Deus abandona para as suas próprias paixões, deixa, vá, faça o que quiser, você está condenado mesmo. Deus não se importa com a vida daquela pessoa. Então não há universalismo na palavra de Deus. Gente, o maior absurdo dos absurdos agora é essa tal de Bíblia inclusiva. Achar que agora nós temos que incluir as pessoas. O Evangelho não é inclusivo, o Evangelho é excludente. É o contrário. Nós somos inclusivos aquele pecador que se arrepende. Aí o Evangelho é inclusivo. Só nessa condição. Fora dessa condição não tem situação que você possa vir para a igreja e continuar com os teus costumes e hábitos e tal, e antibíblicos. Não é? O Evangelho, ele é excludente. Certo? Excludente. É para uma minoria. Ação do Espírito Santo, sem ação do Espírito Santo, você não chega a Jesus. Tá certo? Então, agora você recebe o Espírito Santo, aceitou Jesus, aí a partir dali você está chancelado, está selado. Deus carimbou a tua testa lá, tá? Selou. Agora não tem mais volta, está selado. Não é isso? E você vai ser disciplinado. É isso que ele está mais ou menos aqui. Nós fugimos um pouco aqui do rumo da... Mas é importante isso, tem que reforçar. Sabe, gente, às vezes a gente repete coisas, repete, mas se vocês observarem as cartas paulinas, se vocês observarem a Bíblia repete coisa.
a história de Deus, ele repete, desde o Antigo Testamento, ele repete a mesma história, e vem, e fala, e Paulo fala, e mesmo Pedro vai dizer na sua carta, novamente vou falar para vocês. Então, por quê? Porque crente é esquecido, precisa repetir, ou não é isso? Mas aí, irmão, eu vejo assim, não é nem que o crente é esquecido, é porque o nosso adversário, ele tenta marcar Também. entre nós. Então, assim, a todo tempo tem que ter alguém falando, porque senão Outra é verdade. Outra característica deste texto que fala aqui, ele fala uma expressão aqui, né? Tá certo? Que eles negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A expressão aqui importante disso é soberano. Porque soberania fala de Deus. Não é Deus que é o soberano? Tá certo? Agora, aqui Jesus está sendo chamado de soberano e Senhor. Então ele está dizendo o quê? Que Jesus é o quê? Deus. Não é isso? É isso que o versículo está dizendo, né? Está dizendo o quê? Que o Pai e o Filho são um só. Não é isso? Não é verdade? E lá Jesus já falou isso, né? Eu e o Pai somos um. Jesus não falou isso? Aqui é isso aí que Jesus está dizendo. Então, meus irmãos, toda doutrina, qualquer doutrina ou qualquer ensino que diminua a soberania de Jesus tem que ser repudiado. Isso é tranquilo. Isso é antibíblico, é anti-evangélico. Não é isso? Você diminui a soberania de Jesus, não é? Então, muitas religiões, alguns colocam Jesus como profeta, como um grande homem, como um ser evoluído. Vocês escutam isso aí o tempo inteiro, não é? Outros sequer aceitam, é Jesus, né? É um Jesusinho, não é? O Jeová que é importante, não é isso? Isso é cristão? Não é. Isso não é religião cristã. Certo? Ainda bem que eles não acham que nós não somos irmãos dele mesmo, então está tudo bem. Certo? Não é? Esses ensinos surgem o quê? Isso é insidiosamente pessoas que entraram na igreja desvirtuaram o evangelho, ou não foi assim que aconteceu? Isso surgiu de dentro da igreja, essas coisas. Essas seitas surgiram dentro da igreja. Tá certo? E insidiosamente dividiram, aí criam uma religião própria, uma coisa própria, e começa a acontecer. E podem até crescer, porque isso é muito mais fácil esse tipo de crescimento. Porque eu volto, muitas vezes, para a lei. E quando eu volto para a lei, cresce. Interessante isso. Jesus diz assim, você vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso que Jesus fala? O que é conhecer a verdade? E Jesus diz que eu sou a minha palavra é a verdade. Não é isso que ele fala? A minha palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Quer dizer, Jesus é verdade e a palavra dele é verdadeira. Então eu tenho que ficar firme em cima da palavra de Deus. E quando eu conheço bem a palavra de Deus, eu conheço bem o Evangelho, eu estou liberto. Eu estou liberto das amarrações das coisas. Aí a responsabilidade é minha. Correto? Eu não posso querer pôr a responsabilidade na mão dos outros. Na mão do pastor, na mão do líder, na mão do ancião. Ele que me diga o que eu tenho que fazer. Não, eu tenho a liberdade de aplicar e eu vou ser responsável pelos meus próprios atos diante de Deus. Porque eu já conheço a palavra de Deus. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu recebo, mais será cobrado. Ou não é isso? Por que tem igrejas que crescem tanto? Porque é muito fácil eu estabelecer normas e regras, coloco dentro de uma caixinha e a pessoa fica segura dentro da caixinha. Então ele se sente seguro. Eu obedeço, eu faço isso. Pronto, tá bom. Então eu estou salvo. Não está não. Está errado. Você está escravizado.
Não é isso? Eu estou escravizado por essa doutrina. Não é isso? Não é isso. Eu tenho que ter a liberdade de avaliar, de aplicar a palavra. Quando eu vejo uma coisa no mundo, tudo que tem no mundo, tudo que existe no mundo é ação de Deus, ou não é? Tudo. O diabo é que desvirtua as coisas. Não é isso? Mas tudo é criação. Deus dá inteligência para o homem desenvolver, fazer as coisas. É ou não é? Então eu posso usar para o bem ou para o mal. Isso é a liberdade que eu tenho. Então, quando me apresenta alguma coisa, o que eu faço? Eu vou conferir nos evangelhos se aquilo é bom ou ruim. Ou não é isso? E pronto. E vou usar para o bem. Eu tenho essa liberdade. O que eu não posso ter é ficar preso na caixinha e pronto. Então, eu estou na caixinha. Eu sou legalista, estou naquela caixinha. Tá bom, eu estou acomodado ali. Por isso que cresce. Porque o ser humano tem preguiça de aprender a palavra de Deus e aplicar e não quer assumir responsabilidade. Essa que é a verdade. Aí não cresce nunca. Aí fica sempre o mesmo. É ou não é? Quando chegar no céu, o galardão também vai ser pequenininho assim. É ou não é? Certo? Às vezes nem vai ter galardão, só vai entrar e Não é? Isso não serve para a igreja. Isso não é o que importa. Vamos lá. Então, o que eu estou dizendo aqui? Cristianismo sem Bíblia não é cristianismo. Não tem como ser. Tá? Esse é o versículo 4. Vamos para o 5? Acho que dá tempo, hein? Eu falo muito, né? Mas dá tempo. Tá bom? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, ele vai repetir de novo. Vocês já conhecem, vocês já sabem, mas eu vou repetir para vocês. Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Certo? O autor aqui se volta para a história e vai analisar aqui 3 exemplos de julgamento divino, para ter apenas uma analogia que ele faz. Né? Primeiro, ele elogia os crentes que conhecem as Escrituras. Vocês já conhecem as Escrituras, não é isso? Agora, ele vai enfatizar o quê? Desobediência e rebelião. É isso que ele vai enfatizar aqui. Quando ele diz aqui, quero lembrar-vos, isso é, vocês já conhecem, vocês já foi ensinado, vocês já aprenderam, eu vou falar de novo. E de novo, é isso que ele está dizendo. Tá certo? Às vezes, você vê um pastor que repete sermão. Ele faz um sermão, fala. Depois, passa um tempo, ele fala o mesmo sermão. Tal. Mas ele repetiu. Não tem importância. Precisa repetir mesmo, porque a pessoa não aprendeu. Às vezes tem que repetir 10 vezes. É ou não é? Mas não é isso? Tem que ser. A Bíblia está cheia de repetições assim. Deus trata dessa maneira. Pode falar, irmão. Não precisava. Entendeu? Precisa falar, porque as pessoas, nós somos falhos também, esquecemos. Então tem que repetir. Então é isso que eu aprendi muito nos evangelhos, é que Deus repete bastante. Pois olha, minha irmã, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós podemos ler a Bíblia a vida inteira e sempre haverá coisas novas dentro dela. Sempre. Ela é tão complexa, ela é tão profunda, ela tem tanta coisa ali, que às vezes uma palavra a gente não presta atenção, quando vai ver de uma forma diferente, vai ver forma diferente, de uma outra maneira, e Deus vai falar com outra coisa para a gente. Então, não se cansem de ler a palavra de Deus, porque ela sempre tem ensinos novos para nós. Todo dia. Todo santo dia. Né? Então, esse primeiro exemplo aqui, ele tira daqui da história de Israel, né? Quando
nós conhecemos através a saída no deserto, aquela coisa toda do povo, né? Deus tirou com grandes milagres, Deus faz grandes milagres e tira o povo do Egito, né? Liberta do quê? Da escravidão. Nós também sofremos um grande milagre de Deus, porque o maior milagre de Deus, onde é que está? Qual é? Qual é o maior milagre? Conversão. Esse é o grande milagre. Né? Pegar uma vida torta, perdida e torcer. Né? De repente, é um ato de milagre de Deus. Isso é milagre que Deus faz. Não é? E interessante que aqui ele fala que depois Deus destrói os incrédulos no deserto. Ah, como? Não tirou o povo? Tirou o povo, mas nem todo mundo estava convertido. Né? Nem todo mundo era de Deus. E esses que não eram de Deus, pela incredulidade desses, ele destrói o povo. Ou não é isso que Deus fez? Fez. Então ele alerta para o povo: vocês estão aí nessa folia de igreja aí, os incrédulos vão ser destruídos. É isso que ele está dizendo, assim como foi lá no Egito. Né? Vejam lá, em Hebreus 3, 15 e 4, 1, esses dois versículos aqui. Enquanto, de 3,15 até 4,1. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Em Números 14, 29 a 30, também diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Nun. Porque eles foram... Não tinham. Então, o que aconteceu aqui? O povo de Deus se recusou a quê? O povo de Deus se recusou a confiar em quem? Na liderança de Moisés e na liderança de Josué. Essa que foi a verdade. Tá certo? Mas quem que tinha colocado a unção sobre esses homens? Deus. Então eles se rebelaram contra Deus. E esse é um cuidado que temos que ter, não é? Então aqui eles experimentaram a ira de Deus, porque Deus tinha feito milagre, tinha mostrado, estava presente. Deus era um Deus presente, fazia teofania todo dia com eles, não é isso? E agora eu não acredito? Aí dizendo: não é, eu não vou entrar nessa terra, que não sei, até lá tem gigante, lá tem não sei o quê, lá é muito perigoso. Como perigoso? Deus não está indo na frente, não era o Deus dos milagres? Deus, então não confiaram em Deus. Então era incrédulo, não é isso? Tinham recebido bênção de Deus, mas viviam na incredulidade. E murmuravam o tempo inteiro. Tudo era murmuração, ou não era isso? Tá certo? Porque não sei o que, estou com fome, esse maná não serve, estou cansado, enjoei do maná, tá certo? Quero comer carne. O senhor não dá carne, tá certo? Deus mandou as codornizes e atuchou carne neles, que eles intoxicaram de tanta carne, tá certo? É verdade isso? Não, essa carne não é boa, agora queremos não sei o quê. Né? O tempo inteiro. Agora não tem água. Vamos morrer aqui, vamos voltar. Lá tinha pepino, queremos pepino do Egito. Né? Não é assim? Essa que é a verdade. Não, mas lá tinha pepino, lá era melhor, voltaram. Isso é incredulidade, é você dar meia volta. Certo? Olhar para trás. Largue o que você tinha lá atrás. Esqueça. Vai para frente. Não é isso que Deus manda? Agora você vai progredir para lá, não é para lá, onde você estava. Eu te tirei do lamaçal, te purifiquei, e agora você quer voltar para o lamaçal? Ou não é isso? Então você é incrédulo. Você não
Então, esses eu vou cortar fora. É isso que Deus fez. E acabou mesmo. Matou todo mundo, não foi ninguém, enfim, morreram no deserto, camelando no deserto lá o tempo inteiro, né? Tá certo? Até acabou aquela geração, acabou tudo, agora o outro vai. Né? E deu tudo certo os outros? Deu, entraram na terra e desobedeceram de novo, e de novo, e de novo. Tá certo? Né? Porque não tem jeito. O povo é povo. O povo é povo. Olha, nós só vamos para o céu por causa da eleição, gente. Pela misericórdia. É misericórdia pura. É só misericórdia, que o povo não obedece mesmo. Isso é verdade. Hoje, nós devíamos honrar com todo o nosso entendimento as pessoas que estão à frente, no comando dos trabalhos. Nós reunimos 2, 3, sempre tem um que fala mal de outro. Isso é normal. Isso é normal. Ó. Isso, sabe o que é isso? Dissídia. Murmuração. Murmuração. Olha o que aconteceu com Coré lá. Hein? Olha o episódio de Coré, de Datã, de Abirã lá atrás. Hein? Cuidado, cuidado. Né? Não é isso? Claro. É só pelo... Mas nem Jesus agradou. Nem Jesus conseguiu agradar, nem os seus discípulos. Eles murmuravam. Faça uma pesquisa, aquele que tiver tempo. Tá certo? Veja assim, faça uma pesquisa e classifique os versículos dos 4 evangelhos, ou pegue um evangelho, Mateus só, que é mais fácil. Pegue só Mateus. Ele vê assim, murmurações dos discípulos contra Jesus, ponto. E procurem lá para você ver. Cheio. Ele, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O tempo inteiro. Repreensões dos discípulos a Jesus. Eles repreenderam Jesus várias vezes. Fizeram isso. Mas só foram salvos por misericórdia, porque fosse... se Deus aplicasse a justiça. Hein? Pensem bem. Exatamente. Então, esse é um problema sério. E a igreja, nós, como igreja, precisamos aprender essa diferença. Porque o que está ali falando é espiritual. É por isso que eu sempre falo, quando eu faço alguma pregação na safra, quem está lá na frente está investido com o poder de Deus. Tá. E assim nós precisamos olhar para minimizar. Verdade, mas com racionalidade. Não, eu sei. Mas sempre racional. Tá certo? Não pode perder a racionalidade, nunca. Veja bem, então ele cita um exemplo lá do Egito. Ele vai citar mais um, no versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Nem anjo escapa. E escapou. Tá certo? Que esses anjos também fizeram o quê? Rebelião contra Deus. É isso que ele está falando. Isso aqui ele fala a respeito de anjos. Então, esses anjos que tinham governabilidade sobre principados e potestades, na época eles também foram culpados. E se rebelaram e foram condenados também. Tá certo? Então, esses anjos o quê? Residiam no seu esplendor celestial, não é? Mas depois, Deus enviou eles para onde? Trevas. O inferno foi criado para quem? Exatamente. Ou não é? Não é isso? Só que ele está liberto por um tempo, mas amarrado. A corrente vai até um lugar só, até uma altura. Tá certo? Que nem cachorro amarrado, só vai até uma altura e volta. Ele está sob o controle de Deus também. Certo? Mas as trevas é preparado para eles.
né? As Escrituras não contam para nós, não há nas Escrituras, com clareza, né, como que os anjos perderam essa posição, mas nós podemos inferir aqui que eles se recusaram a obedecer. Por quê? Porque eles queriam ser iguais a Deus e foram castigados por isso. Essa que é a verdade. Veja lá a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Judas aqui se refere também, pode ser, à passagem de Gênesis, né? É possível que ele esteja se referindo a uma passagem de Gênesis, onde lá fala que esses anjos deixaram posição de autoridade e vieram para a terra a fim de casarem com as filhas dos homens. Que é um estudo um pouco confuso aqui, não é bem claro, né? Mas pode ser que ele esteja se referindo a isso lá em Gênesis 6:2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre elas mais lhe agradaram. Talvez Judas aqui mais uma vez tenha recorrido ao livro de Enoque aqui. É possível que ele tenha recorrido ao livro de Enoque, que aqui no livro de Enoque relata essa queda e esse acontecimento. Será que é daí que vem essa mitologia grega? É possível, é que Enoque lá no capítulo, né, os Enaquins, é a formação dos Enaquins, que seriam gigantes sobre a terra. Porque eu creio que tudo que existe na Terra saiu da palavra, de distorções, Mas aqui, veja bem, então aqui descreve que os anjos caídos cobiçaram as lindas mulheres, né? Cometeram adultério com essas mulheres, levaram a imoralidade sexual, inclusive, tá certo? E ali nasceram os gigantes. É isso mais ou menos o que é o relato. Agora, Enoque, capítulo 7, o livro de Enoque, capítulo 7, nos diz assim: E aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo-se uns para os outros: Vinde e selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Então, isso é o livro de Enoque que fala. Enoque, capítulo 8, vai continuar assim. Além disso, Azaziel, que é o nome de um anjo que ele deve ter dado lá, ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso da pintura, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Esses são os anjos caídos, né? Então, não é bíblico, eu estou falando com clareza, não é bíblico, não está na palavra, mas é provável que Enoque tinha isso em mente, porque ele conhecia bem o livro de Enoque, tem que ele cita o livro de Enoque aí. E o livro de Enoque é interessante, não é bíblico, gente, mas leiam, vale a pena como cultura, vai ajudar vocês a entenderem algumas passagens, ou não é? Então, ele está falando aqui, na verdade, ele falou da incredulidade no deserto e da rebelião dos anjos e do castigo que eles receberam. O que ele está mostrando? Olha, se Deus castigou no deserto, Deus castigou os anjos, vocês acham que vocês vão fazer o que vocês querem na igreja e Deus não vai fazer nada? É isso que ele está dizendo. Não é verdade? Vocês acham? Vocês estão pensando assim? Então, lê do engano, né? E daí ele fala mais um episódio que ele diz aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Isso é o que ele está dizendo. O terceiro exemplo.
Ele está tratando do tema desobediência e rebelião, aqui ele está fazendo o terceiro exemplo, tá certo? Nós sabemos, lá nas Escrituras do Velho Testamento, Sodoma e Gomorra são símbolos do quê? De imoralidade, é ou não é? E foram destruídas, não é isso? Foram totalmente destruídas. Então Judas está dizendo assim como os anjos caíram por causa de sua lascívia para com as mulheres do mesmo modo, os sodomitas desejavam ter relações sexuais com os anjos. E é isso que acontecia. Sodomia. Sodoma é o quê? É sodomia. Por quê? Os homens de Sodoma não queriam, recusaram até as filhas de Ló. Tá certo? Eles queriam ter relação com quem? Com os anjos, porque os anjos estavam lá. Os anjos deviam ser muito bonitos, muito formosos. Nós queremos ter relação sexual com os anjos, com esses homens que vieram aí. Tá certo? Isso é sodomia, isso é homossexualismo, isso é prostituição séria. E Deus, o que fez? Destruiu a cidade, ponto, acabou. Não é isso? E só Ló não foi junto por causa de Abrão. Se não fosse Abrão interceder e pedir a Deus, e tinham ido todo mundo para o brejo junto. É ou não é? Tá certo? Ou não é isso? Aqui no contexto do versículo, Judas, ao utilizar o pronome aqueles, se refere a quem? Aos homens de Sodoma. E o significado de outra carne revela que, nesse caso da dualidade masculino-feminino, a palavra significa homem com homem, mulher com mulher. E também com animais, né? Provavelmente. É o bestialismo. É o bestialismo, né? Isso aí acaba acontecendo. Um pecado puxa o outro, puxa o outro. O ser humano se degrada ao extremo. Essa que é a grande realidade. Né? Então, Judas aqui comenta que os habitantes de Sodoma e Gomorra servem de exemplo daqueles que sofrem castigo no fogo eterno. E é isso mesmo. Porque servir de exemplo, o que é servir de exemplo? É ser exposto à vista do público. Não é isso? E Sodoma e Gomorra foram expostos mesmo. Todo mundo viu a destruição de Sodoma e Gomorra. Para ninguém passou despercebido isso. É ou não é? Pense o que aconteceu lá, o efeito que teve. Nós temos que lembrar o seguinte: olha, a região, minha gente, não é tão grande. As cidades, os reinos eram próximos, não é? Uma explosão, aquilo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, clareou o mundo, é ou não é? É conhecido da época. Foi um testemunho assim, que naquela época, olha, era para todo mundo cair de joelhos, é ou não é? E se arrepender. Mas não acontece. Por quê? Mas não aconteceu. Naquelas outras cidades não aconteceu nada. Não aconteceu? Não. Por quê? Porque quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Ou não é isso? Se o Espírito Santo não atuar, se Deus não atuar, não há arrependimento. Não há como. Apesar do exemplo, Deus castigou. Destruiu. Acabou. Assunto liquidado. O que significa? Obedeça a Deus. Esse é o exemplo que ele está dando aqui. Olha, vocês aí obedeçam a Deus. Está falando para a igreja. Judas está dirigindo essa carta para as igrejas. Não está falando, cuidem. Está dizendo o que para a igreja? Cuidem com esses falsos mestres que estão entrando, olhem bem o que vocês estão fazendo, não vão nesse erro, porque Deus vai agir. Ou não é isso que ele está falando? Exatamente isso. Então, prestem atenção, cuidem da igreja. Cuidem da igreja. Obediência à palavra, não murmure, não faça dissídia na igreja, não desobedeça a Deus. Porque a murmuração ofende a Deus, é isso lá que aconteceu no deserto. Obedeça. E Deus, quando Ele fala uma coisa, faça. Por que Moisés foi castigado? Por que Moisés não viu a terra?
Porque a palavra para Deus é clara. Vá lá e fale. Fale com a pedra. Tá? Fale no sentido na. A Esther conhece bem hebraico, ela vai dizer. Partícula na. O que é? Partícula de súplica. Está lá no original. Vá lá e suplique para a pedra água. E ela vai te dar água. Ele suplicou? Não, foi lá, deu uma bordoada, quis aparecer, quis se mostrar para o povo. Eu sou forte, eu vou lá, água. Saiu água? Saiu. Deus deu água, porque Deus tinha prometido. Não é isso? Mas lá na frente, Deus não esquece. Deus esqueceu? Tá certo? Agora vocês vão entrar na terra, você não vai. Você vai ficar aqui bonzinho. É ou não? Por quê? Porque você esqueceu o que você fez lá? Não, eu não esqueci. Certo? Então, esse é o agir de Deus. Deus não esquece. Certo? O que Deus esquece? Deus esquece quando você se arrepende do pecado, pede perdão. Moisés pediu? Não. Moisés nunca reconheceu o erro. Não é isso? Né? Então, agora vai ter um custo. Né? Mas tem uma disciplina para você. Qual é? Você vai ficar aqui e os outros vão. E você vai morrer aqui nesse lugar. Pronto. Né? Não é isso? Você não vai ver a terra prometida. E Deus ainda fez ele subir no monte para morrer sozinho. Exatamente. Agora, mas vou te dar uma chance. Você vai olhar a terra. Você vai ver a terra e tal. Mas você não vai lá, não. Ou não é? Não é isso? O tempo está avançado, o versículo 8 fica para depois. Tá bom? Tem que deixar um gostinho, senão... Olha, gente, vocês podem interromper. Leiam o livro de Judas, a carta de Judas, eles vêm mais armado para cá. Não tem problema, não. Estamos indo bem. Estamos avançando. A carta de Judas, normalmente, a gente lê numa sentada, assim, rapidinha, né? Porque é curtinha, né? Mas ela é muito boa, ela é ótima. Pena que é pouco pregada. Muito pouco pregada. Né? Vamos orar agradecendo, então, nos pedir pelo dia, desejando um bom almoço, né? Então, que Deus continue abençoando Curitiba, continue chovendo, se Deus quiser, tá certo? Mais uns 2 meses assim já está bom. Aí, quando a represa chegar em 80%, ali pode parar, né? Tá bom assim? Vamos orar. Irmã, segue, ora agradecendo. Amém. De maneira, Senhor, que possamos vigiar durante essa semana e meditar nesse livro, Senhor, para que haja mudança verdadeira no nosso caráter, no nosso agir, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus zeloso e tem dado oportunidade a todos nós de direcionarmos a nossa vida ao teu querer. Abençoa cada irmão que está aqui nesta sala, Senhor. Que todos nós possamos rever a nossa vida nesta semana e aprender com o Senhor e glorificar o teu nome, que é santo e soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, abençoa o irmão Rogério, Senhor, abençoa a família dele. Amém. E a todos nós, Senhor, e as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom almoço, bom domingo para todos.